O Senhor não se deixa ser tentado e Ele não tenta ninguém. É no livro de Tiago, se eu não me engano. Pastor Josemir me corrija aí. Se não é Tiago 1,13, se eu não me engano. Que Deus, Ele não se tenta e não deixa ser tentado. Porque cada um peca conforme a concupiscência da tua própria carne, da tua própria vontade. Nós temos que saber que Deus nos ensinou, Deus deixou preceitos, leis, mandamentos. Quem quebra somos eu e você, não é o Senhor. A Bíblia diz que Sansão, ele era nazireu de Deus, e a mãe dele era estéril. Ele já veio um milagre. Está vendo que no meio do povo de Deus não é por falta de milagre que peca? Não é por falta de Deus fazer as coisas, é pela concupiscência da carne que a desobediência vem. Sansão, ele era juiz de Israel, ele era o cara, cheio do Espírito Santo de Deus, fazia e acontecia, mas Deus falava assim, não toque coisa morta, ele tocava. Não coma das coisas impuras, ele comia. Eita Deus, alguém vivo, Deus é o Deus de vivo, amada igreja. Dá um glória, pelo amor de Deus, para Deus, não é para mim. Deus fala, não faz, o homem vai lá e faz. Não mente, eu vou lá e minto. Não fofoca, eu vou lá e faço. Contenta, causando divisão no meio do povo de Deus. Serpentes no meio do povo. O Senhor sempre fala não, o Senhor nunca vai deixar algo na Bíblia que você não sabe se é certo ou se é errado. Isso aqui é o livro da vida. Sansão fazia e acontecia, até cair, descer no vale de Seroque, atrás de mulher, os meus olhos, ele fala. Ai, essa mulher agradou os meus olhos, mas não tem valor aqui no nosso meio de você casar, não, Sansão? Não, eu gostei daquela, meu olho chegou a brilhar quando vi aquela varoa lá do mundo, a cava babilônica aqui, é as coisas do mundo, pastor Josemir, né? É o que agrada, o pecado ele é bom. No momento ele é, irmão. Mas depois? E o depois? A irmã está rindo, né? Está gostando, né, irmão? É sempre esse, irmão. E aí? O Senhor, Ele fala. Ele nos mostra. Nós fazemos porque nós queremos com concupiscência. O pecado, o Senhor falou para mim comigo nessa madrugada lá em casa, eu lendo a Bíblia, orando. O pecado, ele é o caminho do homem para afastar ele de Deus. Aí o Senhor me lembrou, se não me engano, Isaías ou Elias. E depois do Covid eu fiz sequer de esquecimento, eu leio toda a Bíblia que eu li por tudo. Mas é a palavra. Acaso o ouvido de Deus está gravado para que não ouça? A forte mão do Senhor está encolhida para o Pai que não possa socorrer, pastor? Não. Aí ele diz assim, mas os vossos pecados, o meu e o teu pecado fez separação entre vocês e Deus. Às vezes tem tanta coisa que nós queremos, buscamos, almejamos, e por que não vem? Por que não acontece? Por que será que não temos paz, somos bem-sucedidos em nossas coisas? Alguma coisa. Por que me incomoda quando eu perco certo irmão? Às vezes, aquela pequena coisa, igual o Acã guardou lá, os pequenos ciclos de prata e ouro, é aquela falta de perdão que você tem que pedir para alguém do seu lado, na sua casa, o teu pastor, os seus líderes, tirar o orgulho. Talvez esse pequeno pecado que você acha que não é nada, porque aqui a Bíblia vai falar sobre o que o Acã pegou, era 260 gramas de ouro e 2 quilos de prata, ou vice-versa. Já pensou? Um homem que tinha tudo, irmã Rose. Ele quis dizer assim, eu vou levar isso aqui comigo, porque Deus não vai suprir minha necessidade. Ele preferiu se corromper a capa babilônica, que era bonita, ele falou, cobicei, eu quis, a cobiça. Eva cobiçou o fruto proibido, e a serpente falou que, esse aí não, ele não quer que você seja igual a ele. Vai nessa. Porque nós somos especiais, como diz o pastor Tony. Nós achamos que nós temos que contender com Deus. Nós achamos que tem que nos colocar à altura de Deus. Quem é que tentou subir a altura mais que Deus, que o Senhor lançou? Céu abaixo. Quem é que
que tentou se colocar. A Bíblia diz que nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Se nós formos no mais alto dos céus, Ele vai estar lá. Se nós descermos no mais profundo do mar do abismo, o Senhor vai também estar lá. Como poderei eu fugir da tua presença? Como poderei eu? Como poderei? O pecado, ele nos achou. A Bíblia diz que o seu pecado vai nos achar. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não é só a morte caidurinha. É a morte espiritual, que é a pior, que te leva para o inferno, que me leva para o inferno. A Bíblia diz que andais como vivo, mas já está morto faz tempo. E isso é o pecado que faz. A Bíblia diz, por que vocês concheiam dois pensamentos? Uma hora eu sirvo Deus, uma hora eu sirvo o diabo. Uma hora eu sirvo Deus, uma hora eu sirvo o diabo. Não, mané, eu estou em cima do muro, eu estou bem aqui, igual a senhora aqui, ó. Bem nesse meio, eu estou aqui. Eu estou decidindo. Então, irmão, hoje é a noite de decisão. Hoje é a noite de você descer do muro, largar esse pecado, sua estimação longe para lá, ter um arrependimento genuíno e ficar firme com Jesus. Conserte a tua vida. Tira o pecado que atrapalha, tira a ira do Senhor de sobre você, de sobre sua casa. Tira, porque a nossa parte fazemos nós. A parte de Deus Ele já fez, meus amados. O pecado ele traz dor. Por causa de Eva, nós mulheres somos prova. Até hoje sofremos com dor de parto. Tem pecado, meus irmãos, que ele vai trazer feridas e consequências para sempre. É ou não é verdade? Dá uma olhada na tua vida, pensa um pouquinho aí. Que pecado que um dia você cometeu que te traz lembranças terríveis? Traz dor, traz amargura, traz sofrimento. Esse pecado, meu irmão, não é para você ficar só com isso, é para você lembrar e não fazer mais. É para trazer um arrependimento. É forte essa palavra, irmãos, mas ela é verdadeira. O pecado traz dor, como o dia faz nós mulheres sentir até o dia de hoje. E eu deixei anotar outra coisa, que o pecado traz doença. Geazi, quando pegou os presentes que Naamã levou para o profeta Eliseu, quando foi curado, ele correu atrás e pegou. Foi leproso. O pecado traz doença. Meus irmãos, não estou falando qualquer tipo de meu Deus. Não, irmãos. Eu tenho problemas de saúde seríssimos, a dona Rosa sabe. Seríssimo. Seríssimo. Muito sério. Quem me vê aqui não imagina, mas meu esposo sabe o que eu faço comigo. Estou recém-operada de câncer, 9 quilos de câncer. Quase perdi minhas pernas com trombose, porque eu trabalho há 26 anos em pé no salão. E não deixo de fazer a obra não por isso, porque não é desculpa, já está cheio de desculpa o mundo. Se Jesus voltasse hoje, muito ia ficar, porque ia falar para Jesus, volta amanhã que eu estou lavando roupa. As desculpas estão nos tirando de dentro do reino de Deus. Nós temos que parar de dar desculpa, se colocar na posição, se colocar na brecha para orar por gente público. O Senhor me trouxe aqui hoje, como Josué, como Natan, quando falou para Davi, o pecado, esse pecado está em você. Quem tem que tirar é você. Vai te trazer grande prejuízo. Ou você tira nessa noite, que te atrapalha o serviço de Jesus Cristo de vez, ou o Senhor vai tirar. É uma coisa ou outra. Porque a tua alma vale mais que o mundo todo. E quem é do reino de Deus não vai ficar fora. Mas e aí como? Você vai esperar o anzol chegar e colocar no seu nariz para Deus puxar? O pecado, ele leva à morte, como eu falei. E eu lembrei de Ananias e Safira, em Atos 5. Quando mentiram, caiu durinho morto os dois. É forte, né, irmão? Deus é lindo. O pecado, ele só é eliminado se sujeitamos a Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem como nós resistirmos ao diabo para ele fugir se nós não estamos se sujeitando a Deus.